Vamos lá, pessoal. Reta final da nossa night, da nossa balada de sexta-feira, que vocês já devem estar, nem sei que horas são, peraí. Nossa, vocês já são 10 horas. Sabe o que que é? Eu me empolgo, porque aqui são 9 horas na Ilha de Lost. Então vamos lá. Homem de 67 anos, idoso, procura atendimento com queixa de tremor na mão direita, rigidez muscular, dificuldade para iniciar os movimentos. Os sintomas começaram há 2 anos e têm se intensificado. Ele relata episódios de constipação, distúrbio do sono. Durante o episódio físico, observa-se bradicinesia e expressão facial reduzida, face em máscara. É mais um caso neurológico, né? Por que que a gente resolveu trazer uns casos neurológicos, pessoal? Porque é insuportável estudar neurologia. Então, a gente traz uns casos neurológicos, porque aí a gente faz uma revisão juntos e facilita a vida do aluninho. Então, nem tudo são trevas na preparação para a prova do INEP. Mais um caso desses que tem, tipo, todos os sintomas de uma determinada doença, né? A faixa etária, o tremor em repouso, esse tremor é geralmente assimétrico, tem rigidez muscular, tem dificuldade para iniciar o movimento, é, tem longo prazo de duração, então 2 anos de duração, bradicinesia sem expressão facial, né? Aquele vovozinho que chega e nada para ele tá dando. O senhor está feliz? O senhor está triste? Mesma cara. Então, quais os critérios diagnósticos necessários para confirmar a suspeita clínica desse paciente? E aí, uma galera aí já falou. A gente tem para Parkinson, ok, sabemos que é Parkinson, mas a gente tem que procurar dentro do que o caso clínico está falando para a gente, e é um caso curtinho, a gente tem que procurar os critérios diagnósticos de Parkinson. O principal critério diagnóstico de Parkinson que está citado aí é a bradicinesia, tá? Então, bradicinesia é um critério obrigatório. Mas os outros, tem outras coisas dizendo aí que tem que ter pelo menos um dos outros junto com a bradicinesia, que é o tremor de repouso, a rigidez muscular. E aí, esses três, a bradicinesia, o tremor e a rigidez, são os três que fecham para Parkinson. Mas você pode. Aí, nesse caso, ainda tem uns critérios que são de suporte, que a gente chama, que são aqueles que falam a favor do diagnóstico também, mas que fortalecem esse diagnóstico, né? Que é o início unilateral, né? Início unilateral, distúrbio autonômico, no caso a constipação, não é isso, Neilton? Fala, foi isso que tu pensou? Foi. É, o tremor de repouso, que mais? A evolução gradual da doença, né? Com 2 anos de evolução, que mais? Nem eu me lembro direito. É, O sono e depressão. o distúrbio do sono e depressão, boa. Tudo isso fala a favor, mas não entra dentro do critério, né? Isso reforça o diagnóstico. Tem um que não está aí, tá? Não está descrito aí, mas que a gente tem que lembrar também.
que uma boa resposta à levodopa fala a favor de Parkinson, mas não está descrito nesse caso. Mas ele é um desses que ajuda a suportar o diagnóstico. Quando você faz levodopa e o paciente responde bem. Beleza? Vamos ver a resposta de vocês. Tremor de repouso, rigidez muscular, intensificação. Então, tá maneiro. Assim, a pessoa, quem respondeu, falou tudo que a gente tinha que falar. Só não separou o critério obrigatório dos critérios acessórios, né? Então, assim, para você dizer que é Parkinson, tem que ter, obrigatoriamente, bradicinesia. Ponto. E aí vai ter que ter ou tremor de repouso ou rigidez muscular, ou ambos. Mas vai ter que ter pelo menos um dos dois. O resto é acessório, reforça o diagnóstico, mas é acessório. Beleza? Então, assim, quem respondeu, respondeu lindamente, sabia o que estava falando. Só faltou, mais uma vez, aquela coisa de elaborar a resposta para ficar mais elegante. Vamos ver ali como chama? O gabarito, Beth. Gabarito. O gabarito. Então, vamos lá. Critério obrigatório, bradicinesia. Pelo menos tremor ou rigidez. E aí os critérios acessórios ou os critérios de suporte, que foi já elaborado, que foi citado pela resposta de vocês. Então, mais uma vez, é mais uma situação que vocês sabiam a resposta. Então, voltando lá, volta lá na resposta do aluno, Beth. Eu diria que é muito importante você dizer que a bradicinesia é um critério obrigatório. Então, o fato de não ter sido mencionado critérios obrigatórios e os acessórios, mas ter mencionado todos os critérios, eu daria 2 pontos nessa resposta. Tá certo? A pessoa acertou, ela só não elaborou. Eu daria 2 pontos, 2,5 pontos nessa resposta, tá? Beleza? Voltando às perguntas. Fisiopatologia. Neilton estava ali falando de fisiopatologia. Como é que vocês vão falar de fisiopatologia? O que acontece no Parkinson? Quem morre no Parkinson? Quem morre no Parkinson quem morre é quem fabrica, né, Laís? Quem morre é quem fabrica a dopamina. Então, são os neurônios dopaminérgicos. São os neurônios dopaminérgicos. Os corpúsculos de Levi, eles vão acabar sendo depositados lá no cérebro porque tem neurônio morrendo, né? Porque você acaba agregando proteínas aí aonde deixa de existir célula, né? O que vai acontecer no Parkinson é um desequilíbrio, porque você tem a dopamina em equilíbrio com o sistema dopaminérgico em equilíbrio com o sistema colinérgico, não é isso? E aí, assim, o dopaminérgico ele inibe e o colinérgico ele excita. A falta de dopamina exacerba toda a parte colinérgica do paciente. E a atividade colinérgica é que causa tudo isso que a gente está falando, né? Não é isso? Acho que é. Vamos ver a resposta de vocês.
degeneração dos neurônios da substância negra, diminuindo a produção de dopamina, acúmulo de proteínas formando corpos de Levy, é, distúrbio do sono, ruptura da barreira hematoencefálica. Discordo, discordo. Então, assim, eu não daria a pontuação completa para essa resposta, porque não tem ruptura da barreira hematoencefálica com extravasamento vascular, não é um fator do Parkinson, tá? Então, eu daria 2,5 nessa resposta. Vamos ver a nossa, vamos ver a nossa negócio? Vamos, olha lá, beleza. Degeneração dos neurônios da substância negra, com redução do nível de dopamina, viu como vocês sabem? É só um jeito mais elaborado de responder, tá? Mas é exatamente o que vocês disseram. A dopamina vai atua como inibidora e a colina como excitadora, e aí, se você tem um desequilíbrio entre o que inibe e o que excita, você vai ter uma lentidão e uma rigidez nos movimentos, né? O desdobramento, né? Movimento em roda dentada, porque tem muita rigidez junto com a intenção do movimento, deposição de corpos de Levy, todo mundo lindamente sabe Parkinson. Estou muito satisfeita, feliz, vocês estão ótimos. Vamos à terceira pergunta, Elizabeth. Quais as opções terapêuticas para o manejo dos sintomas apresentados por esse paciente? Ora, bolas, senhores, todos falaram da dopamina, agora eu quero ver vocês me dizerem qual é a opção terapêutica. Ei, gente, dormiram? Oi, estão vivos? Levodopa é o quê, amor? Como é que a levodopa vai funcionar? Levodopa é dopamina, Nil. Levodopa vai ser convertida em dopamina no cérebro. O que você faz é fazer dopamina. A terapia que a gente chama é dopaminérgica. Você dá uma substância que vai acabar sendo convertida em dopamina. Então, a levodopa é o remédio mais eficaz para o sintoma motor, né? Porque ela no cérebro vai ser convertida em dopamina. E junto com a dopamina, você inibe a enzima que degrada a dopamina, que é justamente para aumentar os níveis de dopamina, né? Já que eu produzo pouco, eu dou ela e eu ainda faço ela permanecer mais tempo ali no local, beleza? Tem outras terapias, você pode fazer medicações que são agonistas da dopamina, né? Que funcionam nos receptores de dopamina. Você pode fazer. E você pode também usar medicações que causem a inibição da degradação de dopamina. Pramipexol é o agonista de dopamina, né? E você pode inibir a degradação da dopamina, que são os inibidores da monoamina oxidase, né? Que mais? E aí tem as terapias não farmacológicas que eu citaria, que alguém já falou aí. Fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico, psiquiátrico, né? Parkinson costuma evoluir com demência e com transtorno de humor, atividade física, assim. É isso aí. Vamos ver a resposta de vocês.
Dopaminérgicos, que agem como a dopamina, é, levodopa, carbidopa, beleza, bacana, anticolinérgicos, inibidores da monoaminoxidase, bloqueia a enzima que quebra a dopamina. É, respondeu bem. Gostei, gostei. Só acho que ficou faltando a gente falar da parte não farmacológica, tá? Eu acrescentaria uma parte farmacológica. Eu daria 3,5 para essa resposta, que eu acho que a parte não farmacológica também é importante, tá bom? Para esse tipo de paciente. Vamos ver o gabarito? Opa, Aê! E aí, vamos lá. Levodopa com carbidopa, que nem o amigo falou lindamente, porque é uma terapia dopaminérgica, ou um outro agonista dopaminérgico, como o pramipexol, que Neilton falou. Inibidor da monoaminoxidase tipo B, porque ela atrasa a degradação da dopamina. Página 2. Tratamento adjuvante. Amantadina tem propriedade dopaminérgica, você vê que eu nem me lembrei disso, tá? E tem as terapias não farmacológicas, como fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e psiquiátrico. É o que vocês escreveram, só é de um jeito mais elaborado, porque na verdade a gente tem que dar para vocês uma resposta bem elaborada, porque isso é para ajudar no estudo de vocês. Mas vocês aproveitem para ler essas respostas mais elaboradas, para tentar construir na mente de vocês uma maneira mais assim, como que eu estou falando o tempo todo hoje, uma maneira mais elegante de escrever, né? Mais fluida de escrever, tá? Sem ser tão pontual, mas só uma maneira mais fluida de escrever, que fica mais bonito e melhor de ler. E a verdade e eu posso afirmar isso categoricamente, eu sou professor universitário, eu dou aula, e eu corrijo provas discursivas. E quando a resposta está melhor escrita, mais elaborada, eu tendo a ser mais condescendente na minha correção, porque a gente está lendo e está mais fluido de ler, tá? Então é por isso que eu estou hoje batendo nessa tecla com vocês, tá bom? Dúvidas? tem um quarto item aqui, acho que eu esqueci de ver. Ah, tem a cirurgia. Eu, obviamente, não ia me lembrar disso, mas Parkinson hoje em dia tem a cirurgia. Tem até um vídeo que viralizou recentemente do velhinho que quando o médico liga o negócio, o tremor do velho para. É sensacional. Mas isso está meio longe da nossa realidade do SUS, né? Só que é o que está na diretriz da Academia Brasileira de Neurologia. O INEP ele tem uma tendência muito feia de vez em quando cobra só qual é o protocolo do Ministério da Saúde, de vez em quando ele bota os protocolos das sociedades, tá? É É isso. isso.